A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos à lição 13 da Escola Dominical. Eu sou o diácono Denis Pereira, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Campinas, e é um prazer receber você por aqui. Se já é um veterano na Escola Dominical, Deus te abençoe. Se está começando agora este desafio, que Deus te abençoe também. Nós estamos por aqui para nos ajudarmos uns aos outros. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, isso é muito importante. Olha só, você precisa me ajudar se inscrevendo no canal, clicando no joinha, curta o vídeo, compartilhando o link do canal e comentando o vídeo. Escreve aí um amém, glória a Deus, diga como que está a aula, fale como está a situação aí na sua cidade com o Covid-19, como que está, se está sendo culto presencial, culto online, EBD presencial online. Comente. Estas interações mostram ao YouTube que o nosso conteúdo é relevante e ele divulga o YouTube para mais pessoas, o vídeo para mais pessoas. O YouTube não divulga os vídeos para todo mundo, ele divulga para quem interage com o canal, tá certo? Então a sua interação é muito importante para este canal crescer. Aqui na descrição dos vídeos você vai encontrar todas as minhas redes sociais, você vai encontrar aqui 3 links também. O primeiro link é um presente que eu quero dar a você, que é este livro, que é o meu primeiro livro, em PDF, tá? 10 apps para uma conexão abençoada. É um livro para relacionamentos, começando com Deus, depois com os pais, com os amigos, consigo mesmo, com o namorado, namorada. Enfim, é um livro de relacionamentos gratuito, eu estou disponibilizando o primeiro link aqui. Agora, por favor, compartilhe o link, não compartilhe o PDF. Baixe o PDF no teu celular, mas compartilhe o link para os jovens que você lidera, para os adolescentes que você lidera, para os seus filhos. Compartilha geral, este material será uma bênção distribuir para todos vocês. Os outros 2 links, um é para entrar em grupos de professores no WhatsApp do Brasil e do exterior, e o outro link para baixar material de apoio em PDF. Fique atento, nos ajude, nós estamos aqui para ajudar vocês. Este trimestre está terminando, um novo trimestre está chegando com conteúdos maravilhosos da Palavra de Deus e é sempre um prazer ter você por aqui. Vamos então à lição 13 da Escola Dominical. A oração de Paulo em favor do seu espinho. A oração de Paulo em favor do seu espinho é o título da lição 13, classe de jovens, ensina-nos a orar. Nesse trimestre nós vimos estudando junto com o comentarista, pastor Carlos Tedesco, Marcos Tedesco, tá certo? Nós viemos estudando sobre o tema oração, tá certo? E na lição 13 nós vamos falar exatamente sobre esta que deve ser uma das mais emblemáticas orações do texto sagrado, que é a oração de Paulo em favor do seu espinho, em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 12. O texto do dia, o texto base para a nossa lição, é o versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Paulo, ao orar para se ver livre de seu espinho, recebe de Deus uma resposta diferente. Deus responde às nossas orações? Responde, mas nem sempre a resposta de Deus é da maneira como nós esperamos. Muito bem. Agora, a resposta é diferente do que ele esperava, do que nós, às vezes, temos expectativa. Mas a resposta foi muito além do que ele podia imaginar, do que nós podemos imaginar. Vale lembrar que essa questão do espinho na carne de Paulo, ela é muito visada na Bíblia. Muitas pessoas se perguntam o que é esse espinho e tal. Nós vamos ver aqui. É preciso ter cuidado com especulações. Ou seja, é preciso ter cuidado com quem busca dizer aquilo que a Bíblia não diz. Então fiquemos com a palavra de Deus. O texto bíblico está em 2 Coríntios 12, versículos de 7 a 10 e depois o 15. Nesta última aula do trimestre, estudaremos importantes lições aprendidas com Paulo em uma curiosa petição e o seu contexto. Quando escreveu a segunda carta aos cristãos da igreja em Corinto, o apóstolo fez referência a uma sequência de 3 orações que fizera acerca de um espinho na carne. E as 3 vezes a resposta foi a mesma. Sobre esse momento e seu contexto, preciosos ensinamentos nos foram deixados, né?
Então você tem a importância em testemunharmos acerca das maravilhas de Deus em nossas vidas. Segundo, sobre o espinho na carne e os seus efeitos. Terceiro, que também há orações sinceras, cujas respostas divinas são negativas. E quarto, que a graça de Deus é suficiente em nossas vidas. Isso que nós vamos analisar na nossa lição de hoje. E novamente eu reforço, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sino de notificações, comente, curta, compartilhe e não esqueça de baixar o seu e-book em PDF e compartilhar o link com os seus alunos, com os seus liderados também. Tópico 1. As visões celestiais. O valor de um testemunho. No início do texto, Paulo dá um valioso testemunho de um momento muito especial vivido por ele em sua caminhada espiritual. Ele tem o cuidado de deixar bem claro que não vê mérito em viver tal experiência, mas faz o relato para que os demais sejam acrescentados em sua fé. A ideia de Paulo, ao escrever sobre estas experiências, é trazer edificação e não autopromoção. Esses dias, alguém me perguntou nos stories do meu Instagram, se você não segue, segue meu perfil, @DenisPereiraOficial. Perguntaram para mim o que eu acho dessas pessoas que dizem ter tido revelações do inferno, não sei o que. Eu disse, olha, atualmente vejo muito exibicionismo, vejo gente usando isso para se autopromover. Paulo, temos que levá-lo ao terceiro céu. Ele não ousou minimizar, limitar o que ele viu às palavras humanas. Ele não ousou dar publicidade ao que ele viu, tá certo? Então é preciso ter muito cuidado. Deus permitiu que o apóstolo tivesse visões e revelações, e nesta carta elas são apresentadas de forma restrita, tá? Então Paulo, novamente eu digo, não ousa colocar em palavras aquilo que ele viu. Ele dá uma ideia de que é algo extraordinário, que não pode ser explicado com palavras. É preciso sentir, ou seja, é uma experiência pessoal, tá certo? É preciso sentir, tá? Possivelmente foram revelações a respeito do Evangelho de Cristo e das glórias indescritíveis, os céus que estão reservados aos cristãos. Então, se ele não fala o que ele viu, por que é então que ele diz que viu, mas não fala o que viu? Só diz, olha, eu tive visão, mas não fala que visão, não fala o que ele viu. Porque a ideia aqui é mostrar que tipo de relacionamento que ele tem com Deus. A ideia aqui é mostrar que tipo de intimidade que ele tem com Deus. A ideia aqui é mostrar que ele não é alguém aventureiro, mas que ele é uma pessoa que tem um relacionamento pessoal com Deus. E talvez uma das grandes lições que Paulo nos dê é que nós não devemos tentar explicar aos outros certas experiências de fé. Por exemplo, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, nunca vou me esquecer, que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, foi um momento entre uma semana e outra. Numa semana, no sábado, durante a pregação, eu fui tocado pela palavra e eu caí em lágrimas. E decidi que a partir daquele momento eu não seria mais o mesmo Denis. E naquela semana eu mudei muitos dos meus comportamentos, entre eles a minha forma de vestir. Eu passei a usar apenas roupa social. Na outra semana, no outro sábado, num congresso de jovens, eu fui batizado com o Espírito Santo. E durante cerca de 2 anos, após esse evento, eu não usei nenhum tipo de roupa esporte. Camiseta, calça jeans, tênis, nada. Para onde eu ia, para a escola, para a igreja, na rua, aonde as pessoas me viam, para onde eu ia, eu sempre estava de roupa social. Eu fiz uma viagem para um congresso que acontece numa cidade que tem praia, e eu fui à praia com roupa social. Essa é a minha experiência. Não dá para tentar explicar para as pessoas o que eu senti e por que eu tive esta reação. É uma doutrina? É um padrão agora? Todo mundo tem que ser assim? Não. Mas foi a minha experiência, não é? E se eu tentar explicar, muitas pessoas não vão entender, pessoas vão achar graça. Então Paulo está deixando claro que existem experiências que são suas, entre você e Deus. Não tente contar aquilo que vai criar mais especulação, aquilo que vai criar mais conflitos desnecessários. Muitas das histórias que vivemos em nossa trajetória cristã podem servir de incentivo aos irmãos
que também atravessam por grandes dificuldades, não é? Então, a cura de alguém, uma abertura de porta de emprego, nós sempre temos que ter ideia de que o testemunho de algo que Deus faz na nossa vida, de nossas experiências com Deus, eles servem para acrescentar a fé daqueles que nos ouvem. Paulo conta em seu testemunho que ouviu palavras inefáveis que com vocábulos humanos não consegue descrever. Mas aí o que é inefável? Segundo o dicionário Oais, é algo que não se pode descrever por causa da sua grandeza, poder, beleza. Possivelmente as visões e revelações que o apóstolo teve foram tão magníficas e impressionantes que qualquer definição humana jamais conseguiria descrever. Então Paulo não ousa detalhar aquilo que ele viu. Até porque não dá para se explicar aquilo que é inefável a quem não se permite sentir Deus. Torna-se muito complicado, pois tal conhecimento não faz sentido aos que não se permitem crer. Isso não apenas incrédulos. Tem uns crentes também que não dá para explicar. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, Paulo escreve 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então não dá para explicar em quem não crê, em quem não se permite sentir certas experiências que nós vivemos. Uma delas, que na lição ele deixa claro aqui, é a própria experiência do batismo no Espírito Santo. Como explicar para alguém o que nós sentimos no momento em que recebemos este revestimento de poder? Alguém perguntou para mim as manifestações do Espírito Santo, né? As manifestações ali no momento do batismo do Espírito Santo, elas podem ser diferentes, né? Bom, quando se fala de manifestação, fala do que é manifesto, do que é visível, né? Do que as pessoas podem perceber, não é? E a evidência do batismo do Espírito Santo que nós cremos é o falar em línguas. Agora, as sensações, cada pessoa tem a sua. Se você sentar com cada pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, ao longo dos últimos anos, cada um vai contar uma sensação diferente. Cada um teve uma percepção diferente, porque envolve toda a nossa personalidade, as nossas emoções, as nossas sensações, os nossos sentidos, os nossos sentimentos, envolve tudo. Então não dá para explicar com palavras isso. O máximo que dá para dizer, olha, é que é uma experiência extraordinária. Mas isso para quem não se permite sentir, o que é extraordinário? É uma experiência maravilhosa, tá? Mas maravilhosa para quem não crê não é nada. Então é preciso experimentar. Então a ideia de testemunhar algo tão extraordinário é experimente isso. O Deus que mostrou algo para mim tão extraordinário pode mostrar para vocês também. Tá certo? Experiências que edificam. Muitas vezes passamos por experiências que marcam a nossa história e nos fazem refletir acerca de importantes ações. Esse evento encorajou o apóstolo a aceitar com serenidade os sofrimentos que enfrentaria ao longo dos seus anos de trabalho ministerial. E o espinho recebido não permitiu jamais se ensoberbecer com a grandeza do que experimentara. O espinho que ele recebeu não permitia que ele se ensoberbecesse. Então, o que era o espinho na carne de Paulo? Né? Era algo que não permitia que ele se ensoberbecesse. Mais importante do que saber o que era exatamente, se era uma doença e qual doença, era algo que não permitia que ele se orgulhasse, que ele se vangloriasse por aquilo que viu e por todo o ministério que ele concluiu. Quais episódios temos vivido? Que experiências com Deus estamos colecionando? Elas nos edificam ou nos frustram? Lembremos sempre de que tudo que vivemos é envolvido em um processo, um trabalhar diário, um constante aprendizado em uma íntima relação com o Espírito Santo de Deus. Então, as situações que Paulo enfrentou, esse espinho na carne que Paulo enfrentou, tem a ver com todo o processo pelo qual ele passou e estava passando. Tem a ver com o seu relacionamento com Deus. É incrível, é extraordinário que aquilo que poderia afastar Paulo de Deus o aproximava ainda mais.
o levava a orar ainda mais. Que lição extraordinária que nós temos aqui. Será que aquilo que tem nos afligido, primeiro, temos discernimento do que é, quem sabe, o nosso espinho na carne? Será que nós podemos dizer que todos nós temos? Sabe um ponto de queda? Sabe algo que quando a gente está se achando, aquilo dá errado e a gente vê que não somos nada? O quanto somos limitados? Será que podemos dizer que todo cristão tem isso? Eu acredito que sim. Agora, o mais interessante dessa experiência é o que esse ponto de queda, o que essa fraqueza tem produzido em nós. Tem nos aproximado de Deus ou nos afastado dele? Porque a grande lição de Paulo é: quanto mais fraco eu estou, mais eu preciso de Deus. Quanto mais humilhado eu me sinto, mais eu dependo de Deus. Mais perto eu estou de Deus. Intimidade, relacionamento. Tópico 2. O espinho na carne. Muito tem se perguntado a respeito da natureza do espinho na carne, não é? As pessoas querem saber o que é. O que era? Era um pecado? Era uma doença? De acordo com Gálatas 4:15, a gente tem aí uma ideia que seja um problema de visão, um problema nos olhos. Porque ele diz assim aqui em Gálatas 4:15: onde está agora aquela bem-aventurança da qual falastes? Pois tenho em memória que, se possível fora, vós teríeis arrancado os teus próprios olhos e dado-os a mim. E olha só que no versículo 13, vós sabeis como através de enfermidade na carne eu vos preguei o evangelho pela primeira vez. Aí ele vai trazer aqui, ó, e minha tentação, que estava em minha carne, nem por isso me desprezastes, nem me rejeitastes, antes me acolhestes como a um anjo de Deus, até mesmo como a mim. Então, Paulo tinha provavelmente uma enfermidade física. E aqui ele deixa claro que era algo que, em algumas pessoas, eu vou ver, se eu pegar uma outra versão aqui, provocava algum tipo de repulsa, algum tipo de desprezo, tá? Vamos ler aqui, ó, nessa outra versão, Gálatas 4:13. Olha só, ele diz assim, ó, o 12. Peço-lhes que sejam como eu, pois também eu sou como vocês, e vocês não me trataram mal. Certamente se lembram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Embora minha saúde fosse precária, ou minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram nem me mandaram embora. Então imagina, que tipo de doença que pode ser motivo de desprezo para as pessoas. Então era uma doença que causava um incômodo a quem via esta enfermidade. Então aqui em Gálatas 4:15, se esse é o espinho na carne, não dá para dizer, mas Paulo tinha um problema nos olhos, e era um problema sério, pelo que ele diz aqui, era algo muito sério. Também há especulações se era a perseguição dos judeus, a quem tanto amava, ou ainda sobre a ação constante dos inimigos, não é? Então, o fato é que as opções estão aí, é só preciso tomar cuidado com as especulações. Quando falamos em espinho na carne, temos imediatamente a ideia de sofrimento e dor, já usando o termo como figura de linguagem. Também podemos perceber como uma aflição, humilhação, doença, entre outras possibilidades. Agora, o que é interessante é que o espinho na carne, o mais importante, como eu disse já anteriormente, era o efeito que ele tinha em Paulo, não permitir que ele se orgulhasse, se ensoberbecesse e se vangloriasse. A suficiência da graça, a fraqueza sendo dissipada frente ao poder de Deus e o orgulho cedendo para a humildade. Esse era o efeito positivo do espinho na carne. O espinho na carne servia para lembrar a Paulo o quanto ele era fraco, mas ao mesmo tempo que o lembrava do quanto ele era fraco, o lembrava também do poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza.
E quanto a cada um de nós, como eu perguntei aqui, podemos dizer que cada cristão tem aí um espinho na carne? Será que esse espinho na carne é motivo de reclamação ou insatisfação? Ou somos gratos por nossas limitações? E eu achei fantástico esse comentário. Que possamos depender de Deus e com sabedoria lidar com nossos limites, sempre declarando com o coração dilatado: Senhor, dependo de Ti, preciso de Ti. Olha que extraordinário, Paulo, o apóstolo, está nos ensinando: admita as tuas limitações, admita as tuas fraquezas, porque no admitir das tuas limitações, no admitir das tuas fraquezas está a chave para a dependência de Deus. Quando nós não admitimos nossas limitações, nossas fraquezas, então nós achamos que somos autossuficientes. Mas no admitir das nossas fraquezas, é por isso que é extraordinário. A ideia de força muitas vezes que nós temos é negar a fraqueza, é esconder as fraquezas. É o contrário. O forte não é aquele que esconde as suas fraquezas, não é aquele que maquia as suas limitações, é aquele que as reconhece, porque quando reconhecemos as nossas fraquezas, então nós buscamos ajuda, então nós nos rendemos diante de Deus e Ele está pronto com a sua graça para nos ajudar, nos fortalecer, para nos levantar. Glória! O espinho na carne do apóstolo o fez ser mais dependente de Deus em tudo, buscando a orientação do Espírito. Não é? Sempre que os desafios se apresentavam, ele saía mais fortalecido. Nós vamos entender isso. De cada dificuldade que nós enfrentamos, nós saímos mais fortes, mais consistentes, mais firmes. É muito interessante porque vai chegar. Eu quase que adiantei aqui, vai chegar. Esse prazer que Paulo tinha era fruto da certeza de que tudo contribuiria para o bem. Tudo, todas as situações. Quando estamos cheios de nós mesmos, não há espaço para a dependência divina. E o orgulho nos impede de ver cristalinamente os reais desafios das nossas vidas. O homem cheio de autossuficiência é um perigo. Você se lembra que quando Davi cai com Batseba, é um tempo em que Davi está muito bem. O seu reino estava em paz. Davi se esqueceu que era homem, que tinha limitações. Veja. Então, quando nós estamos cheios de nós mesmos, entra a autossuficiência, a vanglória, o orgulho. Não é? Agora, por que a Paulo foi dado visões tão excelentes, foi lhe dado esse espinho na carne? Talvez uma reflexão que nós podemos fazer é: quanto maior é a tua experiência com Deus, prepare-se, porque Ele vai preparar algo para te lembrar que você é pó. Nesse tempo que nós vivemos das estrelas gospel, os artistas gospel, tem muita gente caindo, porque se esquece que é pó, se esquece que é homem, se esquece que é mulher, se esquece que é ser humano. Às vezes nós ficamos eufóricos da maneira como o Espírito Santo nos usa e achamos que somos o super. Louvado seja o nome do Senhor por ter sempre um agente, por ter sempre alguém para dizer: ei, desce. Sempre alguém para furar a bexiga, né? Para estourar o balão do nosso ego. Uma das formas, isso é extraordinário, uma das formas de Deus nos aperfeiçoar é trabalhando as nossas falhas. Em nossa limitação, o Espírito vai nos formando e criando novas maneiras de percebermos e lidarmos com os desafios diários. Veja que o texto diz: pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É lá. Aonde é que um encanador trabalha? Na fraqueza da tubulação. Ele é especialista nisso, senão para que ter um encanador? Aonde é que o mecânico trabalha? Na fraqueza do motor? Senão não precisa ter mecânico, ele é especialista em achar defeito e aperfeiçoar lá no defeito. Oh, glória! Onde é que o médico trabalha? Na fraqueza da saúde, na fraqueza do membro, na fraqueza do coração, na fraqueza dos olhos. É lá que ele trabalha. Para quê? Para aperfeiçoar.
Aleluia. É isso que Deus está dizendo aqui. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ai, meu Deus do céu. É isso que o Senhor quer que eu e você entenda. Olhe o teu ponto de fraqueza. Olhe o teu ponto de queda e renda-se ao Senhor, porque Ele está dizendo que é aí que Ele trabalha, é aí que o poder dele é derramado para aperfeiçoar, para restaurar, para edificar, para reconstruir, para restaurar. É aí. Agora, então muitas vezes diante de nossas fragilidades, recuamos em nossa missão e pensamos em desistir. Mas não é isso que o Pai tem preparado para nós. Até porque quando Ele nos chama para uma missão, Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe. Então o detalhe não é desistir, mas permitir ser trabalhado por Deus em nossas imperfeições, incapacidades, limitações, inexperiências e erros. Esse é o segredo. Abrirmos o nosso coração para que o Senhor trabalhe na onde somos falhos, na onde somos limitados, na onde somos fracos, na onde estamos quebrados. Enquanto fazemos a sua obra, enquanto cumprimos a sua missão. Paulo entendeu, através da oração, que Deus estava trabalhando através dele e nele. Isso é extraordinário. Deus está inclinado a trabalhar através de nós, mas ainda mais a trabalhar em nós. Isso é o reino de Deus. Ele trabalha em nós e através de nós. Nós não podemos nos esquecer disso. Aleluia. Porque se nós nos esquecermos disso, a gente acha que tudo é para o outro, que tudo é para as pessoas. Não, Deus está trabalhando em nós também. Eu estou aqui dando esta aula, gravando esta aula, e o Senhor está trabalhando em mim, Ele está falando comigo. Quando eu estou pregando no altar, Deus está me usando para falar com pessoas. Mas eu aprendi, eu sou o primeiro, eu quero. Meu Deus, que palavra. Eu estou pregando e muitas vezes eu me alegro, porque eu sinto Deus falando comigo. Aleluia, porque eu reconheço, eu preciso ser trabalhado. Há áreas na minha vida que eu preciso ser aperfeiçoado. E o que Deus está ensinando a Paulo, ensinando a mim e a você, é que Ele está disposto a escutar as nossas orações, responder as nossas orações. Mas se Ele responde a oração de Paulo e retira o espinho da carne, Paulo não seria o Paulo, não teria chegado onde chegou, nem teria vivido as experiências que viveu. É isso que esta lição, é isso que esta palavra está ensinando para mim e para você. Deus está dizendo, não relute contra as tuas fraquezas, entrega elas para mim, deixa eu trabalhar nelas, porque trabalhando nas tuas fraquezas eu trabalho em você, eu fortaleço você, eu restauro você, eu te faço crescer, aleluia, eu animo você, eu motivo você. Enquanto eu trabalho nas tuas fraquezas, eu estou trabalhando em você. Eu quero ser trabalhado por Deus. E você deseja? Renda-se a Ele. Amém? Que Deus abençoe vocês em mais esta aula extraordinária, mais um trimestre maravilhoso. Um forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E até a próxima semana, o próximo trimestre. Deus abençoe.